Jurema das Matas, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 5, capítulo 21. Nada do ocorrido naquela noite ficou registrado na mente de Araceli, que nem sequer tomara conhecimento do drama que se desenrolara bem diante do seu leito. Conseguira até dormir mais tranquila, porque Licínio, temendo a atitude da mulher, não fora ao seu encontro naquela noite. Zenaide, contudo, a seguir até a beira do rio, e no dia seguinte, quando Licínio saiu para vistoriar o garimpo, foi logo contar tudo a Esmeraldina. E então, menina, o que foi que você viu? Indagou a mulher. Araceli saiu do quarto no meio da noite sem ar. Foi até a beira do rio, estendeu o cobertor e ficou lá sentada olhando as estrelas. Ninguém apareceu? Ninguém. Muito bem, pode ir. Então era lá que eles se encontravam, na beira do riacho, bem perto de casa. O que Zenaide lhe dissera fazia sentido. Ela ficara acordada até tarde e adormecera com o corpo quase todo sobre o do marido, de forma que se ele tivesse saído ela teria percebido. Também não bebera vinho ao jantar. Licínio adquirira o hábito de servir-lhe além do necessário, e ela não pretendia mais se deixar embebedar para facilitar-lhe as fugas. Na noite seguinte, o mesmo sucedeu. Esmeraldina recusou o vinho e custou muito a dormir, despertando ao menor sinal de ruído ou movimento dentro do quarto. Com isso, Licínio não conseguiu sair, e o que Zenaide teve a contar foi o mesmo do dia anterior. Araceli saíra sozinha, esticara o cobertor e depois voltara para casa. Na terceira noite, tudo igual, embora Esmeraldina já demonstrasse os sinais do cansaço que a falta de sono produzia. Mas uma noite ela começou a cochilar, tão logo se deitou, mas ainda despertava quando percebia que Licínio se mexia ao seu lado. Na quinta noite, contudo, não resistiu mais. As noites mal dormidas começaram a pesar, e ela aferrou no sono assim que seu corpo bateu na cama. Licínio esperou até que ela começasse a ressonar e experimentou movimentar-se. Esmeraldina soltou um ronco alto e virou para o lado, fazendo ruídos enquanto se encolhia sob o lençol. Certificando-se de que ela dormia pesadamente, Licínio se levantou, vestiu-se e saiu porta fora feito uma bala de canhão, rápido e cheio de um fogo que lhe devorava as entranhas. Araceli o aguardava no lugar de sempre, deitado no cobertor e de olhos cerrados. Licínio chegou apressado e, sem dizer nada, começou a despí-la. De trás dos arbustos, Zenaide quase tombou sobre eles, tamanho o espanto que experimentava. Finalmente alguém aparecera, e para sua felicidade era justo seu senhor. Esmeraldina lhe havia recomendado que voltasse ao quarto e avisasse imediatamente, mas o fascínio da cena paralisou. Uma inveja muda arrebatou o coração da escrava, que se pôs a imaginar-se no lugar de Araceli. Perdida em seus devaneios, Zenaide quase deixou a oportunidade escapar. Contudo, percebendo que Licínio havia terminado e temendo que Esmeraldina lhe desse uma surra, abandonou seu posto e voltou correndo, sacudindo a mulher com veemência. Acorde, sinhá, ele está lá. O senhor Licínio está lá na beira do riacho com Araceli. Esmeraldina teve que sacudir a cabeça várias vezes até perceber o que estava acontecendo. Ao ver a escrava gritando ao seu lado, compreendeu tudo. O lugar de Licínio estava vazio, o que significava que ele estava nos braços daquela índia vagabunda. O que está dizendo, Zenaide? Sobressaltou-se Esmeraldina, enquanto acendia a vela na mesinha. Que meu marido está lá na beira do rio com aquela cabocla? Sim, sinhá, já deve estar voltando. Por que não veio logo me avisar, sua estúpida? Não mandei que viesse falar comigo assim que alguém aparecesse por lá? Ai, sinhá, não me castigue, não. Fiquei com medo de sair de trás dos arbustos e senhor Licínio me vê. Saia daqui, não quero que ele a encontre. A escrava saiu correndo bem a tempo de sumir de vistas quando Licínio chegou. Ele estranhou a luz em seu quarto e teve um mau pressentimento. Mesmo assim entrou. Esmeraldina estava sentada em uma poltrona, as mãos fechadas sobre o colo, fitando-o com ar austero e frio. Dina! Espantou-se ele. O que está fazendo acordada? Eu é que lhe pergunto, Licínio, por que não está em sua cama? E não me diga que foi urinar. Não aguento mais você ultrajar a minha inteligência.
Ele se aproximou em silêncio, sem saber o que dizer, e ajoelhou-se ao lado dela. Você é a única mulher que eu amo, desabafou em tom que pareceu de desculpa. Ainda assim, você sai do nosso quarto sorrateiramente no meio da noite para se encontrar com aquela selvagem indecente sem vergonha? Do que está falando? Não adianta fingir, Licínio, já sei de tudo. Você foi visto com aquela índia na beira do riacho, fazendo-se lá sabe o quê. Quem foi que lhe contou uma infâmia dessas? Atreve-se a dizer que é mentira? Por acaso você me toma por alguma camponesa ingênua e estúpida? Sei muito bem que você e Araceli andam dormindo juntos. Ela começou a caminhar nervosamente pelo quarto, e Licínio acompanhava aturdido, dando voltas ao redor do próprio corpo, tentando encontrar uma desculpa convincente para dar. Não havia nenhuma. Esmeraldina era uma mulher vivida e inteligente, e qualquer coisa que ele dissesse soaria como um insulto. Perdoe-me, Dina, gemeu ele, vendo-se encurralado e sob pressão. Ela não significa nada, você é a mulher que eu amo. Então você confessa. Admite que se deitou com aquela índia? Ele assentiu envergonhado. Que decepção, Licínio, e logo com uma cabocla suja. Ela não é suja. Não a defenda. Jamais ouse defender outra mulher em minha presença. Por Deus, Dina, ouça-me. Araceli não representa nada para mim, é só um brinquedo, um objeto, uma coisa. Não sinto nada por ela, além de desejo, é a você que eu amo. Suponho que isso deveria servir-me de consolo. Não seja irônica. Você é quem está de ironias. Como pode chegar aqui e descaradamente admitir que dormia com a índia? Não tem vergonha? E o respeito, perdeu o respeito por mim, por si mesmo? Tente compreender. Eu sou homem. Ela ficou se insinuando. Você foi viajar, me deixou sozinho. Queria ter você e você não estava aqui. No princípio consegui me controlar, mas sua ausência foi aumentando até que um dia não resisti mais, quando Araceli me provocou. Chega. Coloque-se no meu lugar, prosseguiu ele sem dar ouvidos ao protesto de Esmeraldina. Que homem se priva de sexo por muito tempo? Com certeza nenhum. Você me deixou abandonado por quase 3 meses, Dina? 3 meses, por pouco não enlouqueci. E resolveu se atirar nos braços da primeira vagabunda que apareceu, não foi? O que mais eu podia fazer? Araceli ficava por aí me provocando com aquele jeito brejeiro. Por várias vezes me contou quanto era livre. Um dia mandei Zenaide buscar Teodora na beira do rio e como ela estava demorando, fui ao seu encontro. Qual não foi minha surpresa ao encontrar Araceli completamente nua junto com nosso filho. Imagine só o exemplo que ela estava dando a ele, nadando nus os dois. Ele fez uma pausa dramática, avaliando a reação dela e prosseguiu. Embora indignado, o pudor me impediu de me aproximar. Não queria que a escrava e meu filho vissem o meu constrangimento diante da nudez da cabocla, mas não podia permitir aquele descaramento. Araceli não tinha o direito de expor nosso filho a tanta falta de vergonha. Esperei até que Zenaide o levasse para dentro e só então me aproximei. Queria repreender Araceli com todo o ímpeto de minha cólera, mas sabe o que ela fez? Atirou-se sobre mim e começou a me beijar. Nesse momento, Esmeraldina não conseguiu conter a repulsa e gritou contrariada. Basta, poupe-me da sordidez de sua lascívia. Não quero escutar mais nada. Diga isso só para que você compreenda como é difícil para um homem sozinho resistir à provocação das mulheres. Araceli pode ser índia, mas é jovem e bonita. Como acha que eu poderia resistir à tentação? E ela era virgem? Virgem? Que nada! Mentiu, e a mentira lhe deu um nó na garganta, que ele procurou engolir. Já deve ter tido muitos homens antes de mim. E foi essa mulher que você trouxe para dentro da nossa casa para cuidar de nosso filho. Como é que eu ia saber? Quando descobriu, devia tê-la mandado embora. Devia, mas não fiz. Esse foi o meu erro. Os prazeres que ela me oferecia eram tantos e tão diversos que não consegui. Por isso me penitencio e peço humildemente o seu perdão. Ele se atirou aos pés de Esmeraldina, beijando-os em sinal de arrependimento e submissão. Foi tão convincente em seu teatro que ela se comoveu. Por uns instantes tentou manter a postura da mulher austera e inflexível, mas logo se deixou amolecer e passou a mão gentilmente sobre a cabeça de Licínio. Não devia perdoá-lo. Falou com altivez,
mas compreendo a sua fraqueza de homem. Araceli que não presta e deve imediatamente ser afastada desta casa. Como quiser, minha querida, concordou ele, mantendo a cabeça baixada para que ela não percebesse a sua contrariedade. Quero que a mande de volta Padre Gastão agora mesmo, e diga a ele que a partir de hoje não precisaremos mais de seus serviços religiosos, ou encontrar outro padre que não carregue uma meretriz na barra da batina. A cabeça de Licínio girava com rapidez, tentando encontrar uma solução para aquele dilema. Não podia simplesmente desfazer-se de Araceli. Não estava ainda preparado para ficar sem o seu corpo e a sua boca. No entanto, não tinha forças para contrariar Esmeraldina, e o medo que ela o deixasse foi se transformando em pânico. Se não podia prescindir do corpo de Araceli, era-lhe impossível viver sem a alma de Esmeraldina. Vou providenciar isso agora mesmo, anunciou ele beijando a bainha da camisola da mulher. E obrigado, amor da minha vida, por me perdoar e me dar uma segunda chance. Verá que não a decepcionarei e tudo farei para corrigir o meu erro. Ele se levantou e beijou-lhe as mãos com reverência, saindo apressado para o quarto de Teodoro, onde Araceli devia estar dormindo tranquilamente. No trajeto até os aposentos do filho, foi lutando com a mente para descobrir o meio de preservar as duas mulheres. Esmeraldina, que já o perdoara, continuava intocável em seu lar, quanto a Araceli já sabia o que fazer. Capítulo 22. Levante-se e vista-se, ordenou Licínio, batendo nos ombros de Araceli com exagerada impetuosidade. Com o sono, ainda leve de que acabou de adormecer, Araceli abriu os olhos rapidamente, surpreendendo-se com o olhar terrível e assustador de Licínio. Levante-se, já disse, repetiu ele quase derrubando-a da cama. O que aconteceu? Opôs ela, tentando erguer o corpo em meio aos sacolejos. Não discuta comigo, vagabundo, exasperou-se. Seus dias nesta casa terminam hoje. Com a gritaria, Teodoro despertou e fitou os dois, cheio de susto. Sem nada entender, começou a chorar e saltou no pescoço de Araceli. O que é isso, Araceli? Choramingou o menino, o monstro voltou. Não é um monstro. Acalmou ela, é seu pai. O olhar de espanto do menino, que não reconhecera Licínio gesticulando no escuro, atravessou o coração do homem com uma magulha incandescente. Não queria deixar marcada no filho uma imagem de monstro, mas não tinha jeito. Ele agarrou a criança com força e puxou-a do colo de Araceli, fazendo-a berrar e se debater. Me solta, me larga, gritava ele. Quero ficar com Araceli. Lamento, meu filho, mas de agora em diante, Araceli não trabalha mais aqui. E virando-se para a moça, continuou a esbravejar. O que está esperando? Não ouviu a minha ordem, meretriz? Araceli se levantou magoada. Ele estava fazendo estardalhaço, atraindo a atenção dos escravos que assomavam à porta sem coragem de entrar. O mais rapidamente que pôde, Araceli se vestiu e juntou suas coisas. Licínio fez sinal para os escravos e Zenaide se adiantou, pegando Teodoro de seus braços. O olhar de triunfo que lançou Araceli esclareceu tudo, tanto para ela quanto para Licínio. Teodoro passou para o colo de Zenaide aos prantos, batendo nela e esticando os braços para alcançar Araceli. A Índia passou por todos de cabeça erguida e, ao cruzar com Zenaide, aproximou a cabeça do ouvido do menino e soprou. Não chore, Teodoro. Mesmo que eu vá embora, meu coração permanecerá junto ao seu. O menino a fitou em lágrimas, porém se acalmou. Todas as pessoas da casa estavam nas proximidades, menos Esmeraldina. Licínio passou por eles também e agarrou o braço de Araceli, puxando-a para o lado de fora. Fomos descobertos. Foi só o que conseguiu sussurrar, enquanto saía com ela de casa. Ele já havia dado ordens para que encilhassem 2 cavalos e saiu puxando a montaria de Araceli. Cavalgaram por um bom tempo e ela começou a temer por sua vida. Do jeito que ele estava, parecia que ia matá-la. Chegaram a um casebre em ruínas e entraram. O que vai fazer comigo? Perguntou ela, mal ocultando o receio. Por que me trouxe aqui? Que lugar é esse? Não faça tantas perguntas, respondeu ele, fitando-a diretamente nos olhos. E não tenha medo, nada vai lhe acontecer. Vejo este casebre sempre que venho ao garimpo. Não sei a quem pertence, mas vai servir para você passar a noite. Amanhã verei o que fazer com você. Acha mesmo que eu vou ficar aqui? Ele apanhou uma corda e esticou-a, anunciando com certo sadismo. Tenho certeza.
Era demais a humilhação. Araceli pensava que já havia se submetido a tudo, mas aquilo ultrapassava todo tipo de aviltamento a quem alguém podia se expor. Não faça isso, horrorizou-se. Não sou um animal para ser amarrado. Acontece que eu a deixar solta, você vai voltar correndo para a barra da saia de seu pai, e isso não posso permitir. Não vou fugir. Por favor, aceite a minha palavra. Ele olhou em dúvida e retrucou. E se você fugir? Se fugir, o Senhor sabe onde me encontrar e conhece os meios para me castigar. Licínio a fitou em dúvida, mas acabou concordando. Está certo, vou dar-lhe um voto de confiança, mas lembre-se, se tentar me enganar, nunca mais tornará a ver o seu padreco. Não se preocupe, dou-lhe a minha palavra. Ótimo. Será que o senhor não poderia contar a Padre Gastão o que aconteceu? O quê? Dizer a ele que você é meu objeto de deleite? Nada me daria mais prazer, mas talvez não seja aconselhável no momento. Ele não sabe o que houve. Vai procurar por mim e ficar preocupado. Talvez você tenha razão. Foi uma das exigências de Esmeraldina que Padre Gastão não reze mais missas em minha casa. Como foi que ela descobriu? Tenho quase certeza de que foi Zenaide quem contou, mas isso não importa agora. E como foi que Zenaide soube? Esmeraldina estava desconfiada e deve ter botado Zenaide para nos espionar. Isso também não me interessa. O fato é que não posso arriscar a felicidade do meu casamento. Porque não me deixa partir? Revidou ela em súplica. Já não está cansado de mim? E agora que Dona Esmeraldina descobriu, não poderemos mais nos ver. Por favor, deixe-me voltar para a casa de meu pai. Nunca. Só depois de morta é que poderá me deixar. Por Deus, senhor Licínio, tenha piedade. Não suporto mais viver assim. Pode chorar à vontade. Você me pertence e é bom que jamais se esqueça disso. Se quer manter a integridade de Padre Gastão, não me desafie. Você sabe do que sou capaz. E agora vou deixá-la. Ainda tenho uma missão a cumprir com ele. Diga-lhe que estou bem. Licínio não respondeu, mas finalizou com ar ameaçador. Amanhã, quando voltar, nem pense em não estar aqui. Eu estarei. Licínio não tinha certeza se havia agido corretamente, deixando Araceli solta, mas precisava confiar nela. O medo que a menina sentia de que ele machucasse Padre Gastão era a garantia de que ele obedeceria, e ele relaxou, certa de que ela não fugiria. Não enquanto o padre estivesse ao alcance de sua mira. Dali foi correndo para a igrejinha. Tudo estava às escuras e ele passou pela lateral até chegar à casa do clérigo atrás. Bateu a porta e esperou. Gastão logo veio abrir, talvez na esperança de que de uma hora para outra Araceli voltasse para casa. Senhor Licínio alarmou-se. Aconteceu alguma coisa a Araceli? Deixe-me entrar, anunciou ele com superioridade. Precisamos conversar. Padre Gastão franqueou-lhe a passagem. E Licínio se instalou na cadeira que já ocupara antes. Deu uma olhada para o quarto do clérigo, com a cama desfeita e sentiu o gosto da vitória umedecendo-lhe os lábios. Por Deus, homem, era a voz de Gastão, interrompendo o seu regozijo. Diga-me logo o que aconteceu a Araceli. Bem, padre, falou Licínio. Eu não estaria aqui essa hora se não tivesse acontecido nada. Todavia, para tranquilizá-lo, aviso de que Araceli está bem. Oh, exclamou ele, fazendo o sinal da cruz, graças a Deus. Ela está bem sob minha proteção, embora não esteja mais em minha casa. Não está, mas como para onde ela foi? Fui obrigado a escondê-la, depois que minha mulher descobriu que somos amantes. Ele terminou a frase, olhando bem fundo nos olhos de Gastão, aproveitando cada esgar de susto e indignação no rosto do sacerdote. O senhor não sabia? Prosseguiu Licínio. Pensei que Araceli lhe tivesse contado. Ela não tinha por que me contar, embora eu já soubesse, retrucou ele friamente. Pois é, essas indiazinhas são assim mesmo, difíceis de serem domadas, sempre fazem o que querem. Araceli se entregou a mim espontaneamente, não sem antes implorar que eu a possuísse. Está mentindo. Revoltou-se Gastão. Araceli não é esse tipo de mulher. Imagino que deva ser uma decepção para o senhor saber que a sua joia rara já passou por várias lapidações, mas não se preocupe, isso é para deixá-la cada vez melhor. Se veio aqui só para me envenenar com as suas infâmias, já pode ir embora, rebateu Gastão remoendo a ira. Na verdade,
Vim para lhe dizer que a minha mulher não quer mais em nossa casa. Sabe como é? O senhor é o alcoviteiro da caboclinha. Eu não iria mais à sua casa, nem que Deus me ordenasse. Blasfemando, padre, quem diria? Para onde levou Araceli, quero vê-la. Infelizmente, não vai ser possível. O que fez com ela, onde a escondeu? Não fiz nada. Ela está segura, muito mais segura comigo do que com o senhor. Aliás, acho até que ela prefere a minha companhia à sua. Pode me provocar o quanto quiser. Só me interessa o bem-estar de minha filha. Filha? Ela não é sua filha. Aposto que vocês já foram amantes. É isso. O senhor ficou velho e ela não conseguiu apagar a fogueira que arde dentro dela e me procurou. Diga-me, padre, alguma vez ela o beijou naquelas partes ocultas, cujo desejo só a santidade da batina conhece? Licínio estava passando dos limites. O que ele dizia era uma provocação desnecessária, um desrespeito, um insulto à dignidade e à honra de Araceli, que sempre fora uma menina decente. Gastão tinha certeza de que ela só se entregara aos caprichos daquele brutamontes porque ele a obrigara e ameaçara, inclusive matá-lo. Sem pensar nas consequências, Gastão atirou-se sobre o outro com fúria e revolta, procurando acertar-lhe um soco no queixo. Licínio riu às gargalhadas, debochando da incapacidade e da fragilidade do sacerdote, que jamais agredira alguém em toda a sua vida. Herege, canalha, patife, bramia o clérigo tentando esmurrar Licínio. O outro se esquivava com facilidade e continuava a rir, até que se cansou e juntou as mãos ao redor do pescoço de Gastão, fazendo parar de tentar agredi-lo, e começou a se debater. Já fiz o mesmo com Araceli, padre. Rilhou entre os dentes. Não a matei porque ela me interessa, mas o senhor não tem serventia alguma para mim. Empurrou para longe e ele bateu no fogão, arfando e buscando ar com agonia. Cachorro! Grunhiu Gastão, aparentemente sem medo de uma nova agressão. Para um padre, até que o seu repertório de imprecações é bem extenso. Será que está pensando em largar a batina? Por Araceli vale a pena, mas não se apresse. Ela já tem dono e não é o senhor. Saia daqui. Com todo prazer, ironizou. Sustentando a arrogância e o ar de vitória, Licínio passou por Gastão e foi apanhar seu cavalo, até que gostara de humilhar o padre. Por um momento considerou devolver-lhe Araceli, todavia pensando melhor, mantê-la naquele casebre talvez fosse mais proveitoso. Longe de casa, poderia passar mais tempo com ela sem se preocupar com a vigilância de Esmeraldina. Bastava descobrir a quem pertencia aquele casebre abandonado, e se fosse o caso, comprá-lo. Podia decorá-lo e deixar Araceli vivendo ali onde seria só dele. Com as constantes ameaças a padre Gastão, ela continuaria se submetendo mais e mais, sem nem sequer pensar em fugir. Admirando e elogiando a própria esperteza, esporeou o cavalo. Antes de tomar qualquer atitude com relação a Araceli, precisava reconquistar a confiança de Esmeraldina. Capítulo 23. Não foi preciso que Licínio comprasse a velha choupana, abandonada por garimpeiros, que haviam partido para uma residência melhor. Apenas levou alguns escravos e mandou que reformassem o lugar, tornando-o limpo e, na medida do possível, acolhedor. Araceli desejava fugir, contudo tinha medo do que poderia acontecer ao seu pai. Quero ver padre Gastão, disse ela certa vez. Já faz quase 2 meses que estou aqui e o senhor não me permite vê-lo. Para quê? Para tentar fugir? Retrucou ele com desdém. De jeito nenhum. Se eu quisesse fugir, já o teria feito. Não estou presa nem amarrada. Bastava simplesmente abrir a porta e sair. Isso não é verdade? Até que você tem sido boazinha e merece uma recompensa. Está certo. Vou providenciar sua visita ao padre, mas não lhe conte nada a respeito deste esconderijo. Nenhuma palavra sobre o local desta cabana, ou nunca mais tornará a vê-lo. Por que teme tanto, padre Gastão? Ele nada pode contra alguém poderoso feito o senhor. Eu não temo. Apenas não quero se intrometendo em nossos assuntos. No final de semana, Licínio levou Araceli pessoalmente para visitar padre Gastão. Assim que ele ouviu a voz de Araceli, que entrara correndo no pátio da igreja, saiu apressado para abraçá-la. Por sorte, ela chegara entre o horário das missas, de modo que ele teve tempo de ficar com ela. Minha filha, exclamou ele, quanta saudade! Oh, padre, pai,
Deus sabe o quanto senti sua falta. Vamos deixar esses choramingos, interrompeu Licínio fazendo cara de nojo. Às 8 da noite em ponto, mandarei alguém vir buscá-la, Araceli. Não se esqueça do que lhe falei. O clérigo olhou para Araceli com ar interrogador, mas ela não disse nada. Depois que Licínio foi embora, Gastão passou o braço ao redor dos ombros dela e levou-a para dentro de casa. O que o senhor Licínio quis dizer com aquele? Não se esqueça do que lhe falei. Ele não quer que o senhor saiba onde estou escondida, confessou ela, com olhos que revelavam profunda tristeza. Gastão sentiu vontade de protestar, mas nada falou. Araceli já havia sofrido demais, e talvez fosse melhor mesmo ele não saber. Do contrário, poderia ir visitá-la muitas vezes e provocar a ira de Licínio. Foi imensa sua alegria ao caminhar por entre os móveis simples, porém bem cuidados, e os cômodos cheios de luz. Passou pela cozinha, que também servia de sala, e pelos 2 quartos, sentindo como amava aquele lugar. Há quanto tempo não durmo em meu quarto? Considerou ela. Sinto tantas saudades da minha vida aqui. Por que você não volta? Aqui é seu verdadeiro lar. O senhor sabe que não posso. O senhor Licínio não permitiria. Aos diabos com Licínio! Exasperou-se ele, logo em seguida fazendo o sinal da cruz. Veja a que ponto esse homem me levou. Estou até praguejando contra Deus por causa dos desmandos daquele herege. O senhor Licínio é poderoso. Não sei do que seria capaz. Não a estou reconhecendo, minha filha. Você que sempre foi uma moça livre e corajosa, com medo de um simples garimpeiro. Ele é mau. Ela sussurrou, sentindo as lágrimas forçarem-lhe a vista. Posso sentir a crueldade em suas palavras e seus gestos. Não tenho medo dele, pois várias vezes foram as que eu enfrentei. Temo, contudo, pelo que ele possa fazer àqueles a quem amo. Preocupe-se com você, Araceli. Contra mim ele nada pode. Sou um velho, já estou mesmo no fim da vida. Você, contudo, ainda é jovem, tem muito que viver. Não é verdade, padre? E nós sabemos disso. Ela baixou os olhos e segurou a mão dele. O senhor Licínio me tirou todas as chances de ser feliz. Cachorro! Quando penso no que ele obriga a fazer, não quero falar sobre isso. Pensar já me traz vergonha e humilhação. Falar seria uma dor insuportável. Ele a abraçou e retrucou em lágrimas. A culpa foi minha. Deus falou ao meu coração que Licínio era uma pessoa egoísta e cruel, mas eu não soube compreendê-lo. O senhor não tem culpa de nada. Fui eu quem quis ir trabalhar em casa dele. Não, minha filha. Deus falou comigo muito antes de Licínio entrar em nossas vidas, quando sua mãe me pediu que entregasse ao seu povo. Naquela época, sentiu quanto você poderia sofrer vivendo entre brancos mesquinhos e carregados de preconceito. Mas pensei que pudesse compensar isso com o meu amor. Não foi suficiente. Não diga isso. Seu amor foi o que de melhor eu poderia receber, e depois esqueces que meu pai era branco? Quem lhe garante que o meu povo iria aceitar uma criança sem sangue puro de índio? E se eles me rejeitassem também? Oh, meu Deus, não sei o que mais é certo. Só o que sei é que você está sofrendo e eu me sinto impotente para fazer qualquer coisa que ajude. Sou um fraco. Não posso enfrentar o senhor Licínio. Não quero que faça isso. O senhor não foi preparado para a luta. É um homem de Deus, um homem que veio ao mundo para semear a paz, não para empunhar armas. Sou um homem de Deus, mas não sou Deus. Apenas ele não se revoltaria contra o que está acontecendo. Revolta, padre? Justo o senhor falando em revolta? Sou humano, e o que o senhor Licínio está fazendo com você faz despertar o lado mais sombrio que o meu sacerdócio tenta ocultar. Araceli sentiu toda a força das palavras de Gastão, só então percebendo quantas lutas interiores ele devia travar consigo mesmo. Tem razão, falou ela, perdoe-me. Acostumei-me tanto a vê-lo como padre que dirige almas que me esqueci de que o Senhor também é uma alma que precisa de direção. Talvez eu precise até mais do que os outros, porque tenho responsabilidades para com aqueles que vêm me procurar. Se eu errar o caminho, todos que estão atrás de mim errarão também. Será que um sacerdote tem mesmo a função de conduzir as almas? Talvez ele tenha apenas que ajudá-las a encontrar o seu próprio caminho. Mas como é que eu posso ajudar alguém a encontrar o seu caminho se eu mesmo me perdi no meu? Não sei, padre, mas agora, refletindo em tudo o que o Senhor me disse,
Acho que a sua responsabilidade para com as pessoas não pode ir além da orientação e dos conselhos. Sim, mas em que posso orientá-los se me distanciei dos ensinamentos de Deus e pequei contra um irmão, desejando até mesmo a sua morte? Acha que pecado é uma palavra muito forte e pouco caridosa. Agora há pouco, o Senhor mesmo me disse que era humano e tinha um lado sombrio. Por que lutar contra ele? Não seria mais fácil deixá-lo sair para, conhecendo, poder dominá-lo? Ele olhou espantado e respondeu, cheio de admiração: Você é uma alma nobre, Araceli. Tem sentimentos que só podem ter sido adquiridos em algum lugar de suas vidas passadas. O Senhor acredita nisso? Gastão deu de ombros e acrescentou em dúvida: Não sei bem. A igreja diz que é impossível, mas os índios acreditam e é algo a se pensar. Também acredito, revelou ela após breve reflexão. E sinto em minha alma que o Senhor Licinho e eu já nos encontramos em outra vida, e é por isso que ele faz essas coisas comigo. Acho que lhe devo alguma coisa. E você, pelo visto, também acredita que deve. Do contrário, não ficaria assim tão ligada a ele. E se for verdade? Ponderou ela. Será que não é melhor deixar que ele satisfaça sua vingança e depois me deixe em paz? Esse raciocínio atenta contra a bondade e o amor de Deus. Vingança não é um sentimento que seja estimulado por ele. Não, minha filha, não acredito que ninguém deva permitir a vingança, que só vai gerar mais vingança. O mal tem que acabar. Mas, padre, se há mesmo outras vidas, então o senhor Licinho só pode estar se vingando de algo que eu lhe tenha feito. Pode ser, mas não acredito que tenha que ser assim. Você já parou para pensar que Deus pode tê-los reunido aqui, não para dar a Licinho a oportunidade de vingança, mas para que o ódio se desfaça e vocês aprendam a se amar? Como então explica a atitude dele? Acho que ele ainda não amadureceu espiritualmente e pensa equivocadamente que a vingança lhe trará alívio, mas não trará. Isso é uma ilusão. A vingança é um engano que só traz sofrimento. Ninguém pode ser feliz com a consciência presa na culpa e na dor. Araceli se calou e ficou olhando para o clérigo, meditando sobre o que haviam conversado. Realmente, havia muito mais coisas envolvidas naquele drama do que uma simples coincidência. Talvez a minha consciência também esteja presa na culpa e é por isso que eu não consigo realmente ser feliz. Gastão puxou a cabeça de Araceli e, pousando-a sobre seu ombro, falando com indescritível doçura: Não sei por que você está passando por isso, nem porque fui eleito seu mentor. Todavia precisamos unir nossas forças em prece e confiar na bondade daquele que nos guia. Eu, especialmente, tenho me desviado um pouco do caminho da oração, porque a minha alma se confrange toda vez que meu coração chora por você. Não podemos questionar os propósitos da vida, porque ela sempre nos conduz pela senda do crescimento. Precisamos confiar. Oh, Padre! Chorou Araceli abraçando-se com força a ele. Ele afagou seus cabelos e beijou sua cabeça. Assim entrelaçados, elevaram os pensamentos em prece, e súbito, uma paz reconfortante foi se espalhando no ambiente e em seus corpos. Venha escutar a missa das 8, chamou ele, quando já revigorados pela chama poderosa da oração e da fé. Araceli assistiu à missa e ajudou o padre Gastão a ornamentar a igreja com flores para um batizado que aconteceria ao meio-dia. Ela se emocionou ao ver a criança nos braços da madrinha, lembrando-se do pequeno Teodoro, que devia sentir muito a sua falta, assim como ela sentia dele. Do lado de fora da igreja, o espírito de Soriano encontrava-se sentado em uma pedra, atirando gravetos invisíveis nos pássaros que voejavam por ali. Os passarinhos, alheios à sua presença, continuavam catando pequeninos galhos físicos para levar aos ninhos. Mas que droga, praguejou. Por que é que nunca consigo seguir Araceli até lá dentro? Ele permaneceu parado, olhando para o alto como se esperasse que alguma voz invisível lhe respondesse, mas nada aconteceu. Seus pensamentos se voltaram para Cibele, e ele ficou imaginando por que ela não voltara para falar com ele. Será que já cumprira seu plano de reencarnar? Soriano amassou um graveto atirando-o longe, e ele foi despedaçar-se no tronco de uma árvore, transformando-se numa névoa castanha que se desfez no ar. Pacientemente, aguardou até o final do batizado, quando Araceli surgiu em companhia de Padre Gastão. Vou catar goiabas,
para fazer-lhe um doce. Soriano ouviu-a dizer. Quando ela passou, ele se levantou e foi atrás dela. Araceli entrou em casa com Gastão e minutos depois saiu, embrenhando-se na mata logo atrás. Soriano a seguiu, e uma sensação esquisita foi se apossando dele. Viu-se de repente em outra selva, muito tempo atrás, seguindo Alejandro para tirar-lhe a vida. A lembrança de seu antigo e pérfido intento causou-lhe estranho choque. Em sua sânia vingativa não evocava o motivo que levara Alejandro a infligir-lhe tão horrenda morte. Fora ele que atraíra para si mesmo aquele destino trágico. Se não tivesse se deixado levar pela ambição, teria terminado seus dias felizes ao lado de Cibele, mas queria dar-lhe uma vida de princesa, mesmo contra os desejos dela, que só desejava casar-se com ele e levar uma vida simples e plena de amor. Parou abruptamente, sem coragem de continuar a seguir Araceli. Aquela floresta era outra, dizia a si mesmo. Entretanto, não conseguia vencer o terror e prosseguir. Paralisada em seu terror, não pôde avançar, até que Araceli retornou com as goiabas. Ela passou por ele sem se dar conta de sua presença e entrou em casa feliz. Subitamente, sentiu uma umidade morna descendo pelo seu corpo. A ferida voltara a sangrar, e Soriano apalpou o ventre na esperança de conter o fluxo. Não conseguiu. Tentou lembrar-se do que Cibele lhe dissera, porém a mente embotada não encontrava a lembrança. O que está acontecendo comigo? Gemeu alto, mas nenhuma voz lhe respondeu. Seus pés haviam se desgrudado da terra, mas ainda assim não podia correr. Uma estranha força o prendia ali, como se suas pernas vestissem calças de chumbo. De onde estava, via tudo o que se passava no interior da casa de Padre Gastão. Foi obrigado a assistir o carinho com que ela lhe preparara o doce e os elogios que ele lhe fizera. Depois, acompanhou as conversas edificantes e reflexivas a que se entregavam e surpreendeu-se com a luminosidade rosa que envolvia toda a casa do padre. Jamais havia percebido aquela luz tão brilhante e suave ao mesmo tempo. Só agora, que se encontrava impossibilitado de fugir, era que certos detalhes se lhe revelavam. Soriano, consumido pelo desejo de vingança, nunca compreendera realmente por que não conseguia entrar na casa do sacerdote. Pensava que o lar de um padre era o santuário de Deus. Agora, contudo, compreendia que não. O que o impedia de entrar na casa de Gastão era a aura de proteção que o amor erguera em derredor. Por que nunca notara isso? Porque só naquele momento foi que o seu coração, tocado pela ternura de Cibele, conseguiu identificar um sentimento que ainda existia dentro dele, muito embora, naqueles anos todos, ele se houvesse esquecido de evocá-lo. Capítulo 24. Licínio tapava os ouvidos e caminhava de um lado para o outro do quarto, tentando não escutar a gritaria que Teodoro espalhava pela casa toda. Fugindo da babá francesa, o menino se escondia nos cantos mais improváveis, pondo-se a berrar todas as vezes que ela o encontrava e tentava pegá-lo no colo. Viu o que você conseguiu, afastando Araceli de Teodoro? Licínio acusou Esmeraldina. O menino parece estar possuído. Cruz credo, Licínio. Esmeraldina persignou-se e o encarou com zanga. Teodoro foi mal acostumado por aquela índia, agora vai receber educação de verdade. O berreiro diminuiu e ele destapou o ouvido, acercando-se da mulher e tomando-lhe as mãos. Quando é que você vai me perdoar, Dina? Sussurrou com ar súplice. Será que já não me puniu bastante? Como posso perdoá-lo se você ainda pensa naquela sem vergonha? Engano seu. Eu apenas acho que Araceli era boa para Teodoro. E para você também, não é mesmo? Não diga isso, minha querida. Já lhe falei que Araceli foi apenas mais uma prostituta. Você é que é minha esposa, a mulher pura e merecedora de todo o meu respeito e admiração. Não me venha com bajulações. Você ainda não me contou o que fez com ela. Eu a devolvi a Padre Gastão, já disse. Ela que fique por lá. Teodoro está muito bem com a Nesse. Bem se vê, ironizou ele. Ele só falta bater naquela francesa branquela e sem sal. Isso é porque ela ainda não se acostumou. A Nesse é boazinha e vai pegar o jeito. Se ele vier um dia a compreender o que ela diz, quem é que entende aquela fala nasalada e arrastada de R's? É muito fino, quer saber? Não quero mais ouvir falar naquela cabocla desavergonhada. Se sente tanta falta dela assim, pode ir se juntar a ela na casa do padre. Aproveite e peça a ele para casar vocês dois.
Que sacrilégio, Dina! Já sou casado e não quero outra mulher além de você. Pois então chega de falar em Araceli. Ou vou pensar que você ainda a deseja e que a encontra às escondidas. Isso é um disparate. Nunca mais fui à casa de Padre Gastão, pergunte a quem quiser. Ela fitou em dúvida, mas não disse nada. Era melhor não cutucar muito, ou acabaria perdendo moral. Para Licínio era um alerta. Ele estava levando Araceli aos domingos para ver Padre Gastão, mas tinha que parar com aquilo. Alguém poderia vê-lo. E o que não faltavam eram mexeriqueiros, que se compraziam em envenenar a vida alheia. No dia seguinte, ele levou a notícia a Araceli. Você não vai mais poder ver Padre Gastão com tanta frequência. Minha mulher está ficando desconfiada e pode descobrir que a escondi. Mas, senhor Licínio, isso não é justo. Vivo aqui sozinho e Padre Gastão é minha única alegria. Lamento, Araceli, mas minha mulher vem em primeiro lugar. Pois então, permita que ele venha me ver, ao menos uma vez. Não, de jeito nenhum. Porque o que ele poderá fazer contra o senhor se descobrir onde estou? Quem é que vai saber o que a cabeça daquele padre é capaz de tramar? Se o senhor tem medo de que ele me facilite a fuga, não deveria. Sabe muito bem que se eu quisesse fugir, já o teria feito. Não envolveria Padre Gastão nisso. Vou fazer o seguinte, retrucou ele para encerrar o assunto. Uma vez por mês, mando um escravo levá-la até ele e é só. Havia rancor nos olhos dela, quando Araceli os voltou para ele. Tenho vivido em silêncio por todo esse tempo, obedecendo às suas ordens e submetendo-me à sua luxúria. Não vou permitir que me afaste de Padre Gastão novamente. Você não tem que permitir nada. Será que ainda não se convenceu de que quem manda aqui sou eu? Mando nesta casa, em você e até em Padre Gastão. E agora chega dessa conversa. Tenho sede de você. Ele a puxou bruscamente e a beijou, mas ela o afastou com um gesto súbito. Tampando a boca com uma das mãos, correu porta fora, bem a tempo de evitar vomitar no assoalho da sala. O que você tem? Perguntou ele entre a preocupação e a desconfiança. Não sei dizer. Devo ter comido alguma coisa estragada desde ontem que não me sinto bem. Araceli voltou para dentro e ele ficou olhando com ar de suspeita. Seria possível que ela afastou o pensamento com a rapidez de um relâmpago, temendo que o pior tivesse acontecido. Você está com seu sangramento? Sondou ele e ela silenciou, com medo da reação dele a saber que estava grávida. Vamos, responda-me como está o seu sangramento. Não é o que está pensando. Licínio não disse mais nada. Saiu desabalado pela porta, montou no cavalo e disparou pela estrada poeirenta. Voltou 2 horas depois, acompanhado de um homem que ela nunca havia visto. Venha cá, Araceli, ordenou ele puxando-a bruscamente pelo braço. Tire a roupa e deite-se aí. O quê? Espantou-se ela. Quer que eu me dispa diante de um estranho? Ele não é um estranho, é um médico e veio examinar você. Não estou doente, objetou ela de má vontade. Sabemos que não está, não é mesmo? Mas o doutor está aqui para tirar a prova. Não preciso de médico. Ela apertou a gola do vestido, como se quisesse proteger o corpo, e foi se afastando para o canto da parede. O doutor fitou Licínio com impaciência e disse com irritação: Vamos logo com isso, senhor Licínio. Tenho muitos pacientes para atender. O médico concordara em atender o seu chamado porque Licínio lhe pagara uma importância muito além de seus honorários, mas não podia reter-se ali por muito tempo. Já bastante agastado, Licínio segurou Araceli pelo pulso e atirou-a na cama, falando com rispidez: Tire logo essa roupa, se não quiser que eu a rasgue. Não é preciso, contestou ela novamente. Já sei o que ele vai encontrar, mas eu quero saber, vociferou Licínio. Eu estou grávida, confessou ela retendo os soluços. Licínio se atirou sobre ela, que tentava afastá-lo a tapas. Deitou-a com brutalidade e rasgou toda a sua roupa. Examine-a, gritou para o médico enquanto ela chorava de humilhação. O doutor fez um breve exame, mas só de olhar para a barriga de Araceli já dava para reconhecer a gestação. Não sei como o senhor não percebeu, disse ele. O ventre já demonstra um leve sinal de elevação. Arranque-o, ordenou ensandecido. Agora mesmo arranque-o. Não quero um bastardo na família. O médico guardou seus instrumentos na maleta e fixou bem o olhar em Licínio. Não entendia por que aquela gente se deitava
comiseráveis feito as índias para depois se surpreenderem quando engravidavam. Contudo, não lhe cabia questionar os motivos de homens ricos feito Licínio, e ele simplesmente anunciou: lamento, mas o que me pede é impossível. Há leis que o clero fez aprovar impedindo tal prática. Não há leis aqui entre nós. Faço o aborto e será regiamente recompensado. Não carrego comigo os instrumentos necessários e não estou familiarizado com essa operação. Todavia, se essa for mesmo a sua vontade, posso arranjar quem o faça, mediante quantia módica. O que está esperando, homem? Vá agora mesmo buscar essa pessoa. Para agora não prometo. Amanhã, contudo, lhe enviarei uma parteira. Parteira? Isso é alguma piada? Uma mulher que está acostumada a esses serviços, pague-a e tudo ficará bem. Está certo. Até amanhã então, mas não se atrase. O médico apanhou a maleta e já ia saindo, quando voltou para dentro, e encarando Araceli com desdém indagou: por que não manda que ela mesma faça? Esse povo índio conhece as ervas melhor do que ninguém. Duvido que ela não saiba de uma que seja abortiva. Disse isso e saiu. Licínio voltou-se para Araceli, mas ela foi logo se adiantando. Não é verdade, senhor Licínio. Eu nada sei sobre ervas. Fui criada por um padre. Desconheço os segredos de meu povo. Idiota, murmurou ele. Por favor, deixe-me ficar com a criança, para servir de alegria aos meus dias. Acha mesmo que eu vou permitir que você crie um bastardo, um filho, para se igualar a Teodoro? É muita audácia. Filho só os tenho com minha mulher legítima, que é e sempre será Esmeraldina. Você não é ninguém, Araceli. É só uma caboclinha apetitosa que me serve de distração. Ele segurou-a pelos punhos, encarando-a com chispas nos olhos. Minha cabocla, minha, posso fazer com você o que bem entender. Quem vai descobrir? Quem irá se importar? Araceli não aguentava mais a humilhação. Ele a empurrou violentamente, e ela encolheu-se na cama, as lágrimas transbordando de seus olhos aos borbotões. Vendo-a tão frágil e tão indefesa, Licínio não teve compaixão, mas sentiu crescer dentro do peito a sensação de poder absoluto que detinha sobre ela. Aproximou-se do leito que ela estava, nua e toda encolhida, e puxou seus braços que abraçavam os joelhos. Forçou-a a deitar-se novamente e beijou-a com fúria. Ela nem tinha mais forças para resistir. Apenas gemia baixinho e chorava, implorando a Deus que a levasse e a seu filho ainda não nascido. Ele mordeu os lábios e olhou para ela, comprazendo-se com suas lágrimas. Ela estava deitada de costas, o corpo todo trêmulo, exposto à luz das velas. Licínio foi admirando-lhe as formas, até que seus olhos ultrapassaram as coxas e se detiveram sobre o ventre. A elevação minúscula trespassou a sua vista como um dardo incandescente, e um ódio surdo se apossou dele. Instintivamente fechou o punho e desferiu violento murro na barriga de Araceli, que se dobrou sobre si mesma, presa de infinita dor e agonia. O golpe foi tão forte que ela sentiu-se sufocar, um gosto acre de sangue subindo-lhe à boca. Debruçou-se sobre o ventre e vomitou em cima da cama, fazendo com que Licínio se afastasse enojado. Por que fez isso? Gemeu ela, mal conseguindo articular as palavras. Na esperança de que o feto não houvesse resistido ao golpe, Licínio permaneceu afastado, olhando com ansiedade para as coxas de Araceli. Nenhum sangue desceu por ali, e a ideia de desferir-lhe um novo soco a assaltou, porém algo deteve a sua mão. Talvez fosse melhor desfazer-se da cria com a erva abortiva que a parteira iria ministrar a Araceli no dia seguinte. Mal contendo a ansiedade, Licínio logo pela manhã partiu em busca do médico, que lhe forneceu o endereço da parteira. Ela estava prestes a sair para um parto, mas a soma em ouro que ele lhe ofereceu encheu os olhos da mulher de cobiça, e ela desistiu de atender a parturiente para ir com ele. Araceli estava na cabana, vigiada por Rufino, escrava de confiança de Licínio, e se encolheu quando ele chegou, tentando proteger a barriga com as mãos. «Espere lá fora», disse ele para o escravo. Rufino se foi e Licínio aproximou-se de Araceli com a parteira, que a encarava com ar divertido. A mulher abriu sua sacola e dela retirou um frasquinho, entornou o conteúdo numa caneca e estendeu-a para Araceli. «Beba», falou com autoridade. Araceli não bebeu. Deu um tapa na caneca que voou longe, derramando todo o líquido no chão.
O sangue de Licínio começou a borbulhar nas veias, e ele agarrou a moça pelos ombros, sacudindo-a violentamente. Idiota! Vociferou ele 1000 vezes, idiota! O que foi que você fez? Ela tentou se esquivar, mas Licínio a prendia com firmeza, fulminando-a com seu olhar de ódio. Deixe estar, senhor, sossegou a parteira. Já prevendo essa reação, trouxe mais poções. Ela abriu um novo frasco e dessa vez Licínio estava preparado. Deitou Araceli na cama e imobilizou-a, enquanto segurava a cabeça dela para trás, forçando-a para abrir a boca. No gesto rápido e preciso, a mulher deitou o líquido que desceu pela sua garganta, fazendo com que Araceli engasgasse e tossisse. Certificando-se de que ela engolira tudo, Licínio a soltou. Pode ir agora, falou para a mulher. Já fez a sua parte, lembre-se, nenhuma palavra. Pode contar com a minha discrição, senhor. Não direi nada a ninguém. A mulher não sabia quem ele era nem onde morava, nem lhe importava, só o que queria era o dinheiro. Araceli ficou jogada sobre a cama, chorando amargamente a perda do filho que nem chegara a nascer. Nada disso comovia Licínio. Permaneceu alguns instantes a mirá-la com irritação, até que disse secamente: quando esse filho descer pelas suas pernas, poderemos retomar nossa vida. Por ora você me dá nojo. Ele colocou a cabeça para fora da cabana e o escravo reapareceu. Tome conta dela. Amanhã voltarei para ver como estão as coisas. Em seguida partiu. Araceli olhou para Rufino, que permanecia parado na porta impassível. Naquele momento sentiu que nada mais possuía que pudesse prendê-la à vida, ao mesmo tempo em que uma força invisível lhe dizia que não era hora de desistir. Capítulo 25. Um dia se foi e nada aconteceu. Passaram-se mais 2, 3, 4 dias, sem que Araceli desse mostras de que havia abortado a criança. As ervas que a mulher lhe ministrara não surtiram efeito. Em casa, Licínio dava mostras de aflição ao caminhar de um lado a outro em seu gabinete ou ficar parado, o olhar perdido e a mente mergulhada no mar do desespero. Como era de se esperar, Esmeraldina percebeu-lhe o desassossego e uma desconfiança indizível roubou-lhe a tranquilidade. O que está acontecendo? Perguntou ela. Como é que Licínio iria lhe dizer que a Índia que ela tanto detestava carregava no ventre um filho seu? Problemas no garimpo. Mentiu ele. A resposta de Licínio não a satisfez, mas ela fingiu acreditar. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo, era melhor não saber. Se havia problemas com a Índia, que ele resolvesse sozinho. Não era apenas Esmeraldina quem percebia a preocupação de Licínio. Os escravos também haviam notado, principalmente Zenaide, que ainda remoía o despeito por ter recebido de presente, ao invés da maravilhosa joia com que sonhara, apenas um chale velho e puído. Nesse inteirim, Padre Gastão se contorcia de preocupação. Araceli não aparecera naquele domingo e Licínio não mandara ninguém avisar. Nos dias que se seguiram, a todo instante, ele corria para a porta de casa ou pausava a liturgia sempre que escutava o ruído de alguém entrando atrasado na igreja, mas nunca era Araceli. Quando ela não apareceu no domingo seguinte, tomou uma decisão. Esperou até o término das missas matinais, montou em seu burrico e partiu para a casa de Licínio. O homem tinha que lhe dar alguma explicação. Chegou perto da hora do almoço e um escravo correu anunciar sua chegada. Padre Gastão. Surpreendeu-se Esmeraldina. Aqui? Mas o que será que ele quer? É claro que Licínio sabia o motivo que levara o outro a procurá-lo em sua casa, e foi tomado de imensa raiva pela atitude do padre. Sem responder, a mulher saiu apressada ao encontro de Gastão. Ele estava na sala, em pé perto da porta, e Licínio agarrou pelo braço, puxando-o para o lado de fora. Passou pela lateral da casa e foi com ele para os fundos, levando até um tronco de árvore cuidadosamente talhado para servir de banco e estrategicamente colocado à sombra de uma mangueira. O que está fazendo aqui? Rilhou entre os dentes. Minha esposa já não disse que não quer em nossa casa? Quero saber onde está Araceli. Exijo que me responda. O senhor não exige nada. Araceli não lhe pertence mais, ela é minha. Ou o senhor me conta o que fez com ela, ou vou agora mesmo procurar sua esposa e dizer a ela que o senhor mantém Araceli escondida. Quieto, sibilou ele apertando o braço do clérigo. Faça isso e nunca mais haverá convida. Está ameaçando-a de morte?
Se quer que eu me cale diante dessa barbaridade, vai ter que me matar também. Muito nobre de sua parte, padre, mas sua vida não tem valor para mim. O senhor não é nada. Solte-me, replicou ele baixinho, eu vou começar a gritar. O senhor parece um maricas, desdenhou ele. Já usa saias e se comporta como uma mulher. Vamos, dê os seus gritinhos. As humilhações não atingiam padre Gastão, que só se importava com Araceli. Alguma coisa em seu íntimo ficava martelando, dizendo que ela não estava bem. O que fez com Araceli? Retrucou Gastão, olhando ao redor para ver se havia. Com medo de que a atitude do padre acabasse atraindo a atenção de Esmeraldina, que devia estar em casa morta de curiosidade, Licínio respondeu calmamente. Ela não está aqui. Onde ela está? Em um lugar seguro. Que lugar é esse? Não posso dizer-lhe, mas asseguro-lhe que ela está bem. Por que não a levou para visitar-me? Faz 2 domingos que não a vejo. Não posso mais levá-la sempre. Vai ter que se contentar com visitas esporádicas, de acordo com a minha disponibilidade. Alguma coisa está acontecendo. Senhor Licínio, sei que está. Exijo saber o que é. Não está acontecendo nada. Nesse instante, a silhueta de Esmeraldina delineou-se na porta, e Licínio quis acabar logo com aquela conversa, para se livrar do padre o mais rápido possível e voltar para a esposa antes que ela resolvesse sair. Olhe, padre, disse ele em tom mais ameno. Araceli está tendo uns probleminhas, mas nada que não se resolva. Ela está doente. Ele meneou a cabeça e Gastão ficou algum tempo parado, pensando, até que exprimiu alarmado. Ela está grávida. O olhar silente de Licínio já dizia tudo, e Gastão abaixou a cabeça, escondendo entre as mãos os olhos umedecidos. Fale baixo, homem, repreendeu Licínio olhando ao redor. Que isso não saia daqui, ou as consequências serão altamente desastrosas. Minha pobre menina, sozinha com uma criança no ventre. Por favor, senhor Licínio, deixe-me vê-la. Permita-me levá-la de volta para casa, cuidarei dela e da criança como sempre cuidei, e ninguém nunca ficará sabendo que o filho é seu. A proposta até que era tentadora, mas ele não podia deixar arma tão poderosa nas mãos de seus inimigos. Só se o padre sumisse dali com Araceli, tudo ficaria bem, e ele não precisaria mais se preocupar com a Índia nem com seu filho bastardo. Pensando melhor, padre, talvez o senhor esteja com a razão. Acho que já é mesmo hora de Araceli desaparecer da minha vida. Deus seja louvado. Podemos ir buscá-la imediatamente. Calma, não se apresse. Eu não disse que ia buscá-la. Apenas concordei que seria boa ideia sumir com Araceli da minha vida. Ela não pode continuar aqui. É perigoso demais. As más línguas falam, e logo Esmeraldina ficará sabendo. É imperioso que minha mulher não descubra nada. Muito menos Teodoro, meu único e legítimo herdeiro. Seu filho é uma criança amorosa e ficaria feliz com um irmãozinho vindo de Araceli. Jamais ouse dizer isso novamente. Rugiu Licínio com raiva, apertando os ombros de Gastão. Meu filho, um menino branco, de linhagem pura, jamais poderia se misturar a um bastardo mestiço e rude. Gastão engoliu em seco, mas não se deixou abater. Perdoe-me se o ofendi, senhor Licínio. Só o que quero é ter de volta minha Araceli. Minha Araceli, corrigiu ele. Posso devolvê-la ao senhor com uma condição, o que quiser, que o senhor a pegue e suma com ela daqui para sempre. Isso não é problema. Posso pedir aos meus superiores que me transfiram, de preferência, para uma paróquia do outro lado da colônia, interrompeu Licínio. O que o senhor quiser. Não posso permitir que Araceli crie o bastardo, divagou ele. Não será preciso. Nós iremos embora daqui, e o senhor não terá notícias da criança. Não lhe dirá quem é o seu pai? Nunca. Jura? Juro. Respondeu o clérigo sem titubear. Farei o que for preciso para salvar a vida de Araceli e do filho que ela carrega. Ótimo. Providenciei tudo para a partida, e quando estiver preparado, mande-me avisar. Só então trarei Araceli. Pensei que o senhor fosse levá-la de volta imediatamente. Nada disso. Não posso me arriscar a expor sua barriga. Já está ficando volumosa, sabe? E daí ninguém sabe de nada. Araceli vai ficar dentro de casa. Garanto-lhe que não vai aparecer em público. Não vou colocar em risco a honra de minha mulher e meu filho. Sempre há os mexeriqueiros e alguém pode fazer um comentário maldoso. O senhor sabe como são essas coisas de maledicência, não sabe? A intriga logo se espalha e aí mesmo
Mesmo que não seja real, é no que todo mundo acredita. Ainda mais no meu caso, em que o mexerico é verídico. Mas Araceli pode estar precisando de ajuda, uma menina sozinha e grávida. Não se preocupe com isso. Araceli não é mais menina há muito tempo. É uma mulher. O senhor nem imagina o quanto de experiência ela adquiriu comigo. Nada disso me interessa, cortou o padre rispidamente. Pense no lado positivo, prosseguiu Licínio, deleitando-se com a repulsa de Gastão. O senhor não vai mais precisar trabalhar para a igreja. Pode viver com Araceli e fazê-la trabalhar para o senhor. Fazendo, o senhor sabe o quê? Garanto-lhe que não lhe faltarão clientes. Devia se envergonhar. Exasperou-se Gastão, pondo-se de pé e encarando-o com revolta. Eu sou um sacerdote, e Araceli é uma menina que foi violada em sua inocência. Nada que o senhor faça poderá macular a alma dela, que é pura e está livre de seus pecados. Ele acentuou bem as últimas palavras, apontando um dedo acusador para Licínio. Por uns momentos, o homem pareceu que ia reagir, mas logo relaxou as faces e sorriu maliciosa e sarcasticamente. Pode ir agora, padre. Falou Licínio, enxotando o outro com um gesto de mãos. E não se esqueça, quando tudo estiver pronto para a partida, avise-me. Entrego-lhe Araceli e vocês somem no mesmo dia. Gastão sabia que não adiantaria nada mais tentar discutir com Licínio. Levantou-se furioso e voltou para o lugar onde havia deixado o burrico, retornando com incontida raiva a crescer-lhe no peito. Era-lhe difícil honrar a expressão do sacerdócio diante de um demônio feito Licínio. Contudo, uma chance se abria. Ele estava disposto a aceitar qualquer paróquia, mesmo no mais remoto rincão, desde que levasse Araceli consigo. E era isso mesmo que faria. Levaria sua filha dali para um lugar onde ela pudesse criar a criança longe das atrocidades de Licínio. Capítulo 26. Depois que Gastão se foi, Licínio permaneceu ainda alguns minutos sentado no banco e aguardando até que a emoção daquele encontro se dissipasse entre as árvores. Esmeraldina devia estar esperando que ele entrasse para despejar sobre ele uma saraivada de perguntas, para as quais lhe exigiria respostas convincentes. Enquanto permanecia reunindo forças para enfrentar a mulher, um vulto pequenino se esgueirou entre as árvores, ocultando-se no mato e nos arbustos. Sem que ninguém percebesse, Zenaide os havia seguido. Ao perceber que a visita era de Padre Gastão, tratara-se de se pôr em alerta. Quando Licínio o apanhou pelo braço, Zenaide foi espiar da janela e viu-os encaminharem-se para os fundos da casa. Da porta da cozinha, não foi difícil divisá-los no banco do pomar, e ela conseguiu escapulir sem ser notada e aproximar-se em total silêncio, disfarçando o som de seus passos com o rebuliço das aves, resfestelando-se ao sol. Aproximou-se cautelosamente e tomou lugar no arbusto mais próximo, de onde tinha certeza que não seria vista. Ouvidos aguçados, pôs-se a escutar. A distância que havia entre eles não era pequena, de forma que ela ouvia parcialmente a conversa, pescando aqui e ali uma palavra de indignação ou raiva pronunciada em tom mais elevado. Embora não conseguisse captar todo o sentido do diálogo, a menção à gravidez de Araceli chegou nítida aos seus ouvidos. Ouvira claramente a afirmação do padre de que Araceli estava grávida e a reação de Licínio que o mandara falar baixo. Era difícil para ambos manter o tom ameno da conversação, e eles se exaltavam a todo instante, tornando o colóquio perfeitamente audível. De posse da preciosa informação, Zenaide aguardou até que Padre Gastão se levantasse, para voltar à casa dos patrões. Por sorte, Licínio ficara onde estava, dando-lhe a oportunidade de chegar primeiro e contar a novidade a Esmeraldina. — O que foi, Zenaide? Perguntou a mulher de má vontade, mas interessada no retorno do marido. — Estou ocupada. Não quer saber o que o senhor Licínio estava conversando com o padre? Retorquiu ela em tom malicioso e divertido. — O que você sabe disso? Eu ouvi tudinho que eles disseram. — Como? Sou esperta, sinhá. Quando vi o senhor correndo com o padre para o pomar, logo vi que devia ser para tratar de alguma coisa sobre Araceli. E foi por isso mesmo. O padre veio aqui para saber da Índia. Tem certeza? Tenho sim. O padre estava muito preocupado. Zenaide fazia mistério de propósito, guardando a melhor parte para o final. Mas então,
Araceli não voltou a morar com ele, disse Esmeraldina. Não, sinhá. Senhor Licínio escondeu ela. Onde? Isso eu não sei. Mas sei de uma coisa que é muito pior e que a sinhá vai ficar furiosa se souber. O que é? Vamos, criatura, conte-me logo. Ou quer levar uma surra? Antegozando cada palavra, Zenaide contou a Esmeraldina sobre a gravidez de Araceli e o plano de Licínio e do padre para levá-la para longe. Ficou observando o rosto da mulher e mudando de cor a cada parte da revelação, desde o lívido, quase desmaiado, até o rubro lustroso e explosivo. Infame! Esbravejou ela por fim, canalha, patife, vil, imundo, obsceno, degradado, desprezível. Esmeraldina seguia com seu repertório de pragas que Zenaide, à exceção de imundo, não conhecia. Imaginou, contudo, que não deviam ser palavras boas. Do contrário, ela não estaria com o rosto em chamas e a língua cuspindo fogo. Em pouco tempo, Licínio recuperou o ânimo e resolveu voltar para dentro de casa. Ao aproximar-se do quarto, ouviu a voz estridente da mulher e as imprecações perfuraram seus ouvidos. Por um momento, tomado de susto pela energia de ódio que ela espalhara no ambiente, Licínio sentiu medo e pensou em voltar. Seria possível que ela houvesse escutado a sua conversa com o padre Gastão, a imagem de Esmeraldina saindo sorrateiramente de casa e embrenhando-se na mata para ouvi-los não causou bem com o que ele conhecia da mulher, e Licínio teve certeza de que ela nada escutara pessoalmente. Precisava, contudo, enfrentar a sanha descontrolada da mulher e descobrir do que se tratava. Enchendo-se de coragem, abriu a porta do quarto e entrou. A primeira coisa que viu foi Zenaide, parada a um canto e num átimo compreendeu tudo. Já andava mesmo desconfiado de que fora ela quem o delatara a mulher. Deu uma olhada ameaçadora para a escrava e aproximou-se da esposa que gritava com Zenaide de costas para ele. Dina! Chamou ele e ela se virou para olhá-lo. O que foi que houve? Saia daqui, Zenaide, ordenou ela friamente. A escrava se foi e Licínio desejou ir atrás dela para aplicar-lhe uma sova. No entanto, o ar intimidador de Esmeraldino paralisou. Cuidaria da escrava depois. Posso saber o que está acontecendo? Insistiu ele, já conhecendo a resposta. Como se atreve a entrar aqui assim, seu descarado, depois de tudo que fez? Ela avançou para ele com ar tão aterrador que Licínio recuou, temendo que ela estivesse em mãos alguma faca oculta. Do que está falando? Tornou ele, não querendo fazer revelações antes de ser acusado. Você sabe do que estou falando, de você e de sua prostituta índia. O que foi que lhe contaram, Dina? Não me obrigue a repetir as infâmias que ouvi ao seu respeito. Seria uma humilhação desnecessária. Já não basta eu saber que sua amante está esperando um filho seu e com as bênçãos de um padre da igreja. Você se deixa impressionar pelas palavras de uma negra? Vai dar crédito ao que Zenaide contou. E ela mentiu por acaso? Vai me dizer que Araceli não está grávida? Não adianta mais mentir. E a afirmação de Licínio buscava uma brecha para a desculpa. Sim, mas... Todo o sangue de Esmeraldina borbulhou, tornando seu corpo tão quente quanto a cratera de um vulcão, e ela vociferou cuspindo lavas. Mas o quê? Ela está grávida, mas o filho pode ser de qualquer um. É nisso que espera que eu acredite? Não, mas estou tomando minhas providências. Vou fazer com que ela desapareça de nossas vidas para sempre. O único jeito de fazê-la desaparecer para sempre é acabar com a vida dela, sugeriu Esmeraldina, os olhos ofuscantes com a sombra do mal. Você quer dizer matá-la? A ela e ao seu bastardo imundo. Ou pensa que vou dividir o lugar de Teodoro com uma criança morena de sangue selvagem? Não precisa. Padre Gastão irá levá-la embora. Aonde quer que ela vá, o fruto do seu pecado vai estar com ela, pairando sobre nossas cabeças como um machado inimigo, prestes a nos desfechar o golpe fatal. Você exagera. Ela é apenas uma índia. Nada pode contra nós que somos ricos e poderosos, e eu estou prestes a receber o título de barão. Pior ainda, espere exibir o seu título sobre a desonra de um bastardo. Não é bem assim, Dina. Vou lhes dar dinheiro e eles vão sumir, e voltar um dia para exigir os direitos do seu bastardo. Eles não farão isso. Tenho a palavra de Padre Gastão. Além do mais, a criança não terá direito algum. Apenas Teodoro é fruto de nossa união abençoada. Araceli é só uma prostituta cabocla, pois eu exijo que essa prostituta morra,
bem como o filho que está embrenhado nela. Ou você a ama tanto que não pode ficar sem ela? É isso, Licínio? Você a ama, a ela e ao seu filho, mais do que a Teodoro e a mim? Não cometa um sacrilégio desses. Você e Teodoro são tudo o que tenho. Araceli serviu apenas para minha diversão, pois está na hora de você cancelar seus divertimentos. Acabe com ela e com aquele padre indecente, se ele ousar interferir. Tenha calma, Dina. Matar Araceli é uma coisa, ela é índia e ninguém vai se importar com uma índia a menos no mundo. Mas Padre Gastão é um homem da igreja. Pode ser que haja algum tipo de reação. Não me interessa. Vociferou ela ensandecida. Só o que quero é que se livre da cabocla. Livre-se daquela ordinária, ou voltarei para a casa de meus pais em Salvador, levando Teodoro comigo, e ninguém vai conseguir me impedir. Você não faria isso? Seria uma vergonha para sua honra de mulher casada, e uma desonra a pesar na sua pretensão ao baronato. Não faça isso. Dina, eu lhe imploro. Ele se atirou aos seus pés, beijando-lhes em sinal de humilhação. Sou capaz de qualquer coisa por você e Teodoro, mas por favor não me abandone. De nada valem títulos e ouro sem o seu amor e o de meu filho. Como ousa falar em amor depois de tudo que fez? Não confunda as coisas, minha querida. Araceli é apenas um joguete, um capricho da minha vaidade masculina. Nada se comparado a você. Você é a minha doçura, minha vida, sustentáculo da minha existência, a única mulher que eu amo e por quem vale a pena viver. E Teodoro? Não tenho palavras para descrever, mas eu seria um homem pela metade, se perdesse o amor e o respeito do único ser que posso chamar verdadeiramente de filho. As declarações de Licínio foram consideradas satisfatórias por Esmeraldina, que deixou escapar o sorriso arrogante da vitória. Se é assim, prosseguiu ela com a superioridade do triunfo, faça o que lhe peço. Mate Araceli e livre-nos de sua cria espúria. É a única maneira de me manter ao seu lado. Controlando o pânico, Licínio conseguiu retrucar, com aparente segurança. Farei como você me ordena, porque a sua vontade é lei. Hoje mesmo providenciarei alguém que dê desfecho a esse drama. Não, você tem que fazer isso pessoalmente. Só assim vou acreditar que não a ama, e não se importa com ela nem com seu filho bastardo. E quero ver o seu corpo sem vida. Será uma prova de amor e fidelidade a mim. Aquela ordem era inesperada, e Licínio saiu derrotado, deixando a Esmeraldina o sabor da vitória. Não contava com aquela determinação. Encarregar Rufino de dar cabo de Araceli não seria tão ruim. Matá-la pessoalmente exigiria dele muita coragem e frieza. Tudo por causa daquela maldita escrava. Quando voltasse, pensaria no castigo mais apropriado para Zenaide. Por ora, tinha que se concentrar na dolorosa tarefa de, com suas próprias mãos, tirar a vida de Araceli e levar seu corpo inerte para saciar a sede de vingança de sua mulher. Capítulo 27. Na frente de Licínio, partiu Soriano aterrado. Do lado invisível, acompanhara toda a conversa sem perder qualquer detalhe. Assim que soubera que Araceli havia engravidado, perdera o sossego. A hesitação que sentira a princípio cedera ao amor que tinha por Cibele. Um aborto poderia causar muita dor e sofrimento a ela, e ele já fizera sofrer demais. Cibele não merecia mais uma tragédia em sua vida. Decidiu que poderia se vingar de Alejandro depois. O importante agora era preservar a integridade de Cibele. E se ela escolher o ventre de Araceli para se abrigar, essa era a pessoa que ele precisava proteger em primeiro lugar. Quando Licínio desferira aquele soco inesperado na barriga de Araceli, Soriano sentiu como se um murro tivesse sido endereçado a ele também. Só de imaginar o que teria sentido Cibele lá dentro, recebendo em seu corpo pequenino e indefeso aquele golpe violento. Por proteção divina, o murro não danificou o envoltório físico da criança, muito embora Cibele, em estado quase adormecido, ainda não totalmente ligada ao feto, tivesse tido uma espécie de convulsão. Aquilo foi o estopim na mente de Soriano. Ele não chegava a ver, mas percebera o sofrimento de Cibele através de uma corrente magnética que o ligava a ela pelos laços afetivos que ela recentemente fora despertar. Em desespero, Soriano soprou ao ouvido de Licínio que deveria esperar pela parteira, ao invés de usar de violência, e surpreendeu-se quando ele assentiu a sua ideia. Mal sabia que, num plano invisível e superior ao seu,
Espíritos iluminados enviavam à distância fluidos capazes de atuar na mente do encarnado e de desestimular o golpe fatal. Quando Licínio mandara chamar a parteira, o próprio Soriano envidara esforços para impedir o assassinato da amada, convocando seus comparsas para ajudar. Por determinação superior, espíritos treinados na manipulação de energias foram enviados para obstar o aborto. Haviam adquirido conhecimento nos muitos anos passados no astral inferior, protegendo antigos companheiros de trevas. Espíritos de luz poderiam ter ido pessoalmente, mas acabariam assustando Soriano, despreparado para o contato com seres mais elevados. Foi por isso que, em respeito a ele, somente espíritos seus conhecidos comparecessem, portando elementos fluídicos neutralizadores da energia abortiva das ervas que Araceli havia ingerido. Encerrado o trabalho silencioso, os espíritos se despediram de Soriano e voltaram ao seu próprio mundo de sombras. Muito embora o gesto de auxílio, prestado de boa vontade e sem queixas, lhes tivesse conquistado a simpatia e a admiração dos seres superiores, angariando créditos ao seu favor. Como resultado, a poção inexplicavelmente não surtiu efeito, e a gestação de Araceli prosseguiu incólume. Agora, contudo, Licínio pretendia matá-la com suas próprias mãos, e contra o ato consciente e determinado dos encarnados, os espíritos nada podiam fazer. Soriano lhe sopraria conselhos, chamando a razão e tentando despertá-lo para a impropriedade do crime, mas não havia espírito que conseguisse segurar-lhe a mão e impedir o golpe. Como Licínio não era acessível, envolvido que estava pela energia de ódio de Esmeraldina e pela sua própria vibração de medo e o desejo de se ver livre de um estorvo, Soriano nada conseguiu com ele. Licínio nem de longe percebeu-lhe as palavras. O jeito mesmo era tentar Araceli. Encontrou adormecida. No cômodo contíguo, Rufino tirara as botas e se distraía esculpindo com a ponta do facão imagens toscas de madeira. O corpo astral de Araceli permanecia flutuando alguns centímetros acima do físico, e Soriano tocou gentilmente. Ela despertou e, reconhecendo, quis fugir, mas ele foi mais rápido e segurou-a pela mão, impedindo-a de retornar ao corpo e desfazer o contato com ele. Espere um momento, disse ele, transmitindo-lhe uma certa calma. Não quero lhe fazer mal. Já sonhei com você. Rebateu ela desconfiada. Do que me acusa? Não estou aqui para acusá-la. Vim para avisá-la de que você corre grande perigo. Licínio está agora mesmo vindo aqui para matá-la. Ela não duvidou nenhum momento, sentindo a vibração de veracidade nas palavras dele. Instintivamente, colocou a mão sobre o ventre de Álfano e rebateu com angústia. E agora o que devo fazer? Você tem que fugir. E o escravo lá fora? Tem que haver algum jeito de passar por ele. Ele é grande e é mau. Não vai ter piedade nem me deixar sair. Nesse momento, o estrondo se fez ouvir e Licínio irrompeu pelo quarto. Na mesma hora, o envoltório físico de Araceli despertou, puxando de volta o seu corpo fluídico, que não reteve quase nada do breve diálogo que mantivera com Soriano. Apenas a sensação de perigo permaneceu, e ao olhar para Licínio, sua alma evocou o alerta de que ele estava ali para matá-la. Vá para casa imediatamente, ordenou ele a Rufino, que o seguira até o quarto. Não queria testemunhas de sua covardia. O escravo não pensou duas vezes. Conhecia bem o patrão e identificava como ninguém quando ele estava dominado pela fúria. Mas que depressa enfiou as botinas, apanhou a escultura mal feita do que deveria representar um de seus deuses africanos e saiu, pensando na alegria de sua mulata ao receber o rústico presente. Em desespero, Soriano gritava e tentava em vão acertar o rosto de Licínio, atirando sobre ele réplicas astrais dos objetos presentes. Nada surtia efeito, porque o invólucro físico e grosseiro de Licínio não sentia as vibrações provenientes daquele outro plano. Mesmo assim, Soriano ia jogando sobre ele o que encontrava, coisas que iam sumindo no ar à medida que a matéria sutil que as compunha se diluía na atmosfera. Viu o facão que o escravo, na pressa de sair e recolher o presente da amada, esquecera deitado sobre a mesa. Atirar aquela réplica astral sobre Licínio não adiantaria. Tampouco podia levar o facão físico a Araceli, que não era dotada de sensibilidade para auxiliar a movê-lo.
O jeito então era mudar de método. Chegou para perto dela e pôs-se a gritar o mais alto que pôde. A faca. O escravo esqueceu a faca. No princípio, Araceli não percebeu a movimentação invisível, preocupada que estava com a ameaçadora aproximação de Licínio. O que você quer? Perguntou ela aterrada. Por que não me obedeceu, Araceli? Retrucou Licínio, o olhar ensandecido de ódio. Por que não tirou do ventre essa coisa indesejável? Não foi culpa minha. As ervas que a mulher me deu não fizeram efeito. E agora veja no que deu. Vou ser obrigado a me desfazer de você. Ela engoliu em seco e sondou em pânico. Como assim? O idiota do padre foi procurar-me hoje. Prosseguiu ele como se ela não estivesse ali. E sabe o que aconteceu? Aquela estúpida da Zenaide ouviu tudo o que conversamos e correu a contar a Esmeraldina. Você pode imaginar o escândalo que ela fez? À medida que ia falando, Licínio foi se aproximando de Araceli, que recuava para a sala, com Soriano gritando e gesticulando ao seu lado, apontando para o facão que jazia sobre a mesa. Pegue a faca, Araceli, a faca. Minha mulher me perdoou, continuou ele, mas impôs condições. Será que você é capaz de adivinhar que condições seriam essas? Ele chorava enquanto falava, dando mostras de um quase desespero. E agora o que posso fazer? Diga-me, Araceli. Que escolha eu tenho? Ela me mandou acabar com você e o seu filho, nosso filho. Por favor, suplicou ela, andando para trás e batendo aos poucos móveis que havia espalhados pela sala. Eu tentei, Araceli, juro. Tentei poupá-la, mas Esmeraldina foi implacável. Está no direito dela. Acho livrar-se da rival que ameaça sua família. Não quis aceitar o plano que eu havia traçado com Padre Gastão. Padre Gastão? Repetiu ela, sentindo um lume de esperança aquecer-lhe o peito. Falei que ele foi me procurar. Era para ele sumir com você de Vila Rica, ir para bem longe. O coitado deve estar até agora fazendo os preparativos de uma viagem que não vai acontecer. Pobre padre. Ele deu um soluço alto e emendou. Minha pobre Araceli, prometo que não vou deixá-la sofrer. Por Deus, senhor Licínio, poupe-me. Eu juro que fujo com o padre Gastão e nunca mais apareço por aqui, mas não me mate. Pelo nosso filho, deixa-nos viver. Não posso, sussurrou ele. Como gostaria de poder, mas não posso. Fiz uma promessa a Esmeraldina. Ela não vai saber. Diga que me matou e me enterrou e entregou meu corpo para as onças comerem. Mas, por favor, poupe-nos. Não posso, Araceli, não posso. Prometi a ela que lhe mostraria seu corpo sem vida. Licínio estava em lágrimas, mas não retrocedeu. Foi como se estivesse possuído por uma sânia assassina incontrolável e maligna. No gesto rápido, atirou-se sobre Araceli, que tombou em cima da mesa, envolvendo-lhe o pescoço miúdo com suas mãos de bruto. O corpo da menina se dobrou sobre o móvel e o ar lentamente começou a faltar-lhe nos pulmões. Desesperada, ela tentou afastar as mãos de seu agressor da garganta e, ante a inutilidade da luta, começou a debater-se em agonia, atirando para longe as estátuas inacabadas que o escravo deixara ali. A faca! Gritava Soriano, tentando direcionar sua mão. Pegue a faca! Guiados pelos fluidos que o espírito atirava na direção dela, os dedos de Araceli tocaram a lâmina fria, e como se escavassem a salvação, conseguiram puxá-la, virando-a freneticamente para firmar nas mãos o cabo grosseiro. Ela estava prestes a desfalecer, mas Soriano fazia irradiar em sua direção vibrações imperceptíveis e débeis, suficientemente fortes para auxiliá-la a sustentar o peso do facão e erguê-lo. O gesto foi tão rápido que Araceli nem se apercebeu do que havia cravado a faca nas costas robustas de Licínio. Só quando ele afrouxou a pressão em seu pescoço e começou a se agitar numa espécie de dança fantasmagórica, foi que ela se deu conta de que ele tentava alcançar com a mão o cabo do facão enfiado no dorso. Inútil, porém. A faca entrara fundo, perfurando-lhe os pulmões e sufocando-o com o sangue que afluía aos borbotões. Sob o olhar aterrado de Araceli, Licínio sentiu que a vida lhe esvaía. Esticou as mãos para a frente, na tentativa de alcançá-la, mas seus dedos estreitaram o vazio. Paralisada, a moça assistia à agonia daquele homem que roubara sua alegria e sua juventude, mas a quem ela não permitiria roubar-lhe também o filho. Os olhos de Licínio tornaram-se opacos,
e ele desmoronou no chão com intrépido, agitando-se em todas as direções como alguém que não aceita a irreversibilidade da morte. Resistiu o olhar colérico fincado em Araceli, derramando sobre ela toda a força de seu ódio. Custou muito para Licínio perder a consciência, até que, por fim, cuspindo sangue e estertorando diabolicamente, arregalou os olhos e expirou, deixando impressa em Araceli a visão assustadora de seu olhar maligno em seu derradeiro instante de vida. Agora fuja, berrou Soriano, a quem foi dado ver os espíritos trevosos que arrastaram Licínio inconsciente para o fundo da terra. Como se ouvisse as palavras do espírito, Araceli rodou nos calcanhares e destrancou a porta, ganhando o mato com a rapidez de uma lebre. O ar fresco da noite clareou-lhe o raciocínio, fazendo-a perceber que, se quisesse chegar a algum lugar sem ser alcançada, teria que arranjar montaria urgente. Araceli montou como um raio no cavalo de Licínio, que seguiu em disparada pela estrada. Por sorte, a luz reluzia argêntea, iluminando a estrada de barro batido por onde pisoteavam os cascos do animal. Foi circundando a cidade até se aproximar dos fundos da casa de Padre Gastão. Soltou o cavalo mais ao longe e afugentou. Correndo pela mata, adentrou o pátio e esmurrou a porta. Padre Gastão, não foi preciso chamar muito. Assim que ouviu sua voz, Gastão escancarou a porta, recebendo-a em seus braços. Araceli, graças a Deus, como eu rezei para que você pudesse voltar. Eu o matei, padre. Desabafou ela aos tropeços, com a voz grave e assustada. Matei o senhor Licínio. Meu Deus! Ele recuou aterrado, passando a tranca na porta e correndo a fechar as cortinas. Vislumbrou rapidamente a barriga ainda não muito volumosa, mas de uma gravidez visível. Ele ia me matar, a mim e ao meu filho. Mas uma voz ficava na minha cabeça e tinha uma faca e eu matei. Não queria, mas ele ia me matar. Onde foi que isso aconteceu? Na cabana onde ele me mantinha prisioneira. A que horas? Agora, padre, foi agora. O escravo saiu, mas vai voltar. E quando voltar, vai encontrar o senhor Licínio com a faca nas costas. Eu vou ser presa e enforcada. Não ligo para mim, mas o que será do meu filho? Você precisa fugir, alertou ele com urgência na voz. Quando Dona Esmeraldina descobrir o que você fez, não vai descansar até vê-la morta. Para onde eu vou? Você vai viver com seu povo, sozinha, e se eles não me aceitarem? É mais fácil aceitarem sozinha do que em companhia de um padre branco, que eles odeiam. Mas e o senhor? O que aquela mulher horrível fará ao senhor depois que eu me for? Nada. Eu não fiz nada. Foi o marido dela quem seduziu você. Não se preocupe comigo. Pense em você e na criança, eu estarei bem. Como poderei encontrar alguém de meu povo? Não sei nem onde procurar. Você sabe caminhar nas matas e não tem medo da noite, tem? Ela meneou a cabeça. Pois então, caminhe o mais que puder para longe de Vila Rica. Embrene-se na floresta e só pare quando encontrar uma tribo. E se eles forem canibais? Gastão não havia pensado naquela possibilidade, mas algo em seu íntimo lhe dizia que Araceli não corria aquele perigo. Temos que confiar em Deus. Você estará mais seguro entre os índios do que na cidade, onde só a morte aguarda. Vai e tenha seu filho em paz. Enquanto falava, Gastão ia arrumando coisas para Araceli levar. Roupas ela não tinha. Havia deixado tudo na cabana quando fugira. O padre lhe deu uma batina e um casaco, que ela poderia improvisar como vestido. Colocou pão, queijo e frutas numa cesta e entregou tudo a ela. É o suficiente para você começar. A água você encontrará nos rios. Quanto à comida, a terra é abundante e não faltarão frutas nem peixe. E agora vá, não se demore mais. Em breve toda a milícia estará à sua procura. Araceli abraçou-se a ele, sentindo inigualável tristeza por ter que abandonar de vez a sua vida. Deixaria para trás a segurança da casa de Padre Gastão, o único que amara em toda a sua vida, para arriscar-se numa aventura incerta e misteriosa, tudo para salvar a vida do filho que carregava no ventre. Oh, padre! Chorou ela apertando-se ao pescoço dele. Sentirei tanto a sua falta. Também sentirei a sua e rezarei todos os dias por você e pela criança. Não sei se conseguirei viver sem o Senhor. É preciso. Se ficar, vão matar você. Por favor, Araceli, vá. Não pense que é fácil me despedir de você, mas só em nome de todo o amor que lhe tenho é que sou capaz. Ele se calou, a voz embargada pela emoção.
Ela o apertou ainda mais e deu-lhe um beijo demorado na face. Quando o soltou, as lágrimas em seus olhos cintilavam como coriscos. Adeus, padre, arrematou ela, e obrigado por ter sido o esteio da minha vida. Gastão pôs as mãos em suas faces e acrescentou: vai, não se esqueça de mim. Ela se afastou dele, as lágrimas gozando da liberdade de seu rosto, e concluiu: jamais. Em seguida virou-lhes as costas e sumiu na floresta.